Amados de Deus, graça e paz a todos em nome de Jesus. Aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura. Eu passei aqui nesse dia para compartilhar com você de mais uma palavra abençoada, direto do trono do Papai para os nossos corações. Amém, amados? Vamos crescer juntos em graça e em conhecimento da palavra de Deus, né? Aproveitando e usufruindo de tudo aquilo que o Senhor nos revelou nesse livro sagrado chamado Bíblia, amém, amados? Onde ele se revela à humanidade. Aqui está a vontade de Deus, o querer de Deus, o desejo de Deus e os propósitos de Deus para nossas vidas está na Bíblia Sagrada, né? Nós vamos nos ater à imutável, indestrutível palavra de Deus para ter consciência de todas as coisas, daquilo que ele já nos falou, daquilo que ele nos fala nos dias de hoje e aquilo que tem preparado para nós no futuro, no porvir, após a morte, após essa realidade que vivemos hoje, né? Após partirmos daqui para um futuro melhor, para uma vida eterna com o Pai. E como saberemos disso? Como saberemos que tem esse futuro, que existe esse futuro e ele nos espera, né? E para que a gente goze de tudo isso e usufrua de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós desde a fundação do mundo. Como sabemos, como podemos acreditar que existe esse futuro, que existe uma vida após a morte, uma eternidade ao lado do Pai. Amém, amados? Porque ele já se revelou nesse livro sagrado, garantindo que isso vai acontecer. Quando? No tempo dele. E eu creio que esse tempo está prestes a acontecer, está breve. Logo em breve nós estaremos com o Pai juntos, né, com Cristo Jesus subindo nos aires para gozar de uma eternidade que ele nos prometeu. Amém, amados? Porém, essa eternidade, o lado de lá, existe dois estados, né? Existe um estado com Cristo, estado de gozo e paz, e existe um estado distante de Cristo, que é o estado de sofrimento, angústia e dor. Amém, amados? A eternidade nos oferece dois estados e ambos são eternos. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho desses dois estados, né? É um assunto que é pouco comentado hoje nas igrejas, nos púlpitos das igrejas, que é sobre a morte. É algo que temos por certeza e não tem como fugir disso, né? São dois processos democráticos dos quais nós vamos ter que passar por eles. Não tem como deixar ou evitar de passar. E não há nada que podemos fazer para que nós não passemos por esses dois estados, que é o envelhecimento e a morte. Nós envelhecemos e nós morremos. Amém, amados? Então, isso vai acontecer. O salário do pecado é a morte. Então, todos os pecados, todos irão passar por essa morte física, que é a separação do corpo, alma e espírito, né, amados? A parte material vai para o pó, que é o corpo, e a imaterial, que é o espírito, e a alma, ele volta para Deus. Amém? Eclesiastes 12:7. Mas nós vamos nos ater ao texto, fazer uma breve reflexão do que acontecerá com nós após a morte. Para onde iremos, né? Com quem estaremos? Dois estados. Nós vamos ver aqui qual que é esses dois estados, para onde irão e para onde iremos, né? Para onde irão aqueles que obedecem a Deus e aqueles que desobedecem a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Mateus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 25 do seu livro. Nós vamos ler o versículo 33, 34, 41 e 46 para a nossa breve reflexão. Amém? Acompanhem comigo aí. Olha o que diz. Mateus 25, 33 diz assim, ó: E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, ou os bodes, dependendo da sua tradução aí, à esquerda. Ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém, amados? Agora eu vou ler o versículo 46, ao que diz: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, amados? Então,
Só para que você entenda aqui, isso aqui está tratando do juízo. Como vai ser esse juízo? Vai haver uma separação de dois grupos de pessoas, né? E é simbolizado aqui, esses dois grupos, você percebeu aqui, por ovelhas e por bodes, ou cabritos, né? Ovelhas de um lado e bode do outro lado. Quem vai fazer a separação? O grande rei. Quem é o grande rei? Jesus. Ó, ele disse que vai pôr as ovelhas à sua direita. E qual é o recado para as ovelhas? Vai ser esse, ó, o recado para as ovelhas. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, amados? Esses aqui, simbolizados por ovelhas, são aqueles que obedeceram o Evangelho de Cristo nessa terra. Aqueles que se renderam à mensagem do Evangelho, aqueles que creram na proposta de Jesus, né? E têm a sua morte e ressurreição como a nossa remissão, né? Como o nosso resgate. Aqueles que creram que a morte de Jesus foi em seu favor para lhes purificar, justificar, santificar e dar a eles uma eternidade, esses serão considerados as ovelhas, os obedientes, que creram por fé que a morte salvífica de Jesus na cruz do Calvário, vicária, substitutiva, expiatória, é o suficiente para uma eternidade ao lado do Pai. Eles creram na mensagem do Evangelho, né? Creram em Jesus Cristo, naquilo que ele pregou e ordenou que fosse pregado. Esses serão simbolizados por as ovelhas, os obedientes. Para esses, os obedientes, o rei, Jesus, tem um reino preparado desde a fundação do mundo, que ele já preparou e está nos esperando para viver com ele no gozo da eternidade. Amém, amados? O primeiro grupo, Jesus disse: vinde benditos de meu Pai. Né? Entrem nesse reino que está preparado para vocês. Por herança nós recebemos, por graça. Jesus preparou para nós. Ele conquistou em nosso favor. Nós só precisamos crer que tudo isso ele preparou para nós. Agora tem um segundo grupo, né? Que é simbolizado por os bodes. Os bodes aqui são os desobedientes, aqueles que rejeitaram, que recusaram a mensagem do Evangelho de Cristo, pregado por ele, anunciado por ele e ordenado por ele que nós pregássemos. Aqueles que rejeitarem essa mensagem, o lugar deles também está preparado. E qual é? Mateus 25, 41. Então o rei dirá, quem é o rei? Jesus. O rei dirá também aos que estiverem, né, à sua esquerda, que são os bodes, os desobedientes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Amém, amados? Então, aos desobedientes, aos bodes, Jesus não tem um reino eterno de gozo e paz. Tem um lago de fogo, as trevas, né, preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. A Bíblia diz que o inferno, o lago de fogo, a condenação, é preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. Mas todos aqueles que desobedecem a Deus, que desobedecem a mensagem do Evangelho, que não creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, irão também para esse lugar que arde em fogo e enxofre, né, para o resto da vida, porque o sofrimento é eterno. E quem vai estar lá na sua companhia? Satanás e seus anjos, porque o inferno foi preparado para eles, por desobedecerem a Deus. Mas todos aqueles que desobedecem a Deus também irão para esse lugar. Apartai-vos de mim, disse Jesus, olha, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Por quê? Porque desobedeceram a mensagem do Evangelho. Esse é o estado do grupo que desobedece a Deus. É simbolizado pelos bodes, rebeldes, desobedientes. E aí, Apocalipse 20, verso 10, é o que diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. É para sempre essa atormentação, amada. Esse tormento é para sempre, o século dos séculos. Versículo 14, Apocalipse 20, 14, diz assim, 14 e 15. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Segunda morte é a morte eterna, é a condenação eterna. Nós morremos fisicamente e no julgamento, Jesus vai, quando ele fizer esse julgamento, a separação entre bodes e ovelhas, entre perdidos e salvos, né? Os perdidos irão para o lago de fogo, que é a segunda morte, a condenação eterna. Enquanto isso, os salvos que acreditaram em Cristo viverão eternamente ao lado do Pai. E diz assim, ó, e todo aquele que não se achou escrito no livro da vida, foram jogados no lago de fogo. Essa é a condenação eterna, é um estado eterno, sem volta, não tem mais recurso. Morreu sem Cristo, não cabe mais recurso, já vai para um lugar de tormento, que é o estado intermediário, né, o Hades. E aqueles que morrem em Cristo por seio de Abraão, ou para o paraíso de Deus, para onde o ladrão da cruz foi. Quando ele creu em Jesus, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Né? E nós vamos aqui até rapidinho para a gente fechar em Lucas 16, 22, né? A parábola do rico e Lázaro, ou a história do rico e Lázaro, diz assim, ó, 16, 22, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão, e o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, olhou e viu acima e viu Abraão ao longe, com Lázaro no seu seio. Ou seja, quando o Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão. O Lázaro simboliza aqui os justos, né? Ele vai para o seio, um lugar de conforto, de paz, que hoje é o paraíso de Deus. Após Jesus morrer, ressuscitar, ele resgata esse povo e leva para o paraíso, para junto do Pai, que já é um estado de gozo e paz antes da vida eterna, né? E o rico está no Hades. Hades quer dizer inferno. É um lugar intermediário para onde vão aqueles que morrem sem Jesus, antes da condenação eterna, que é o lago de fogo. Amém, amados? Então já está em sofrimento, não cabe nenhum recurso. Morreu hoje, depois da morte é juízo. Ao homem está dado o direito de morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Pastor disse a juízo. Você precisa se arrepender hoje, se voltar hoje para Cristo, porque após a morte é juízo, não cabe mais nenhum recurso, não tem o que fazer quando o ente querido nosso morre. O que nós temos que fazer é hoje, é pregar o evangelho hoje. Esse rico, ele lamenta a Abraão. Aí versículo 29 e 30, ele vai pedir para Abraão mandar alguém na casa dele para avisar os irmãos, para crer no evangelho, para não ir para esse lugar. Abraão disse, eles precisam ouvir Moisés e os profetas, que é a palavra de Deus, a mensagem do evangelho, que é a única que te liberta, que te dá entendimento das coisas que transcendem a nossa mente. Que Deus te abençoe ricamente e se curve a Cristo hoje. A eternidade tem dois estados, né? Aqueles que morrem em Cristo, salvação. Aqueles que morrem sem Cristo, condenação. Aqueles que creram na mensagem do Evangelho, Jesus tem um reino de gozo e paz preparado para eles. Aqueles que desobedecerem e recusarem, simbolizado pelos bodes aqui, Jesus tem um lago de fogo junto com a besta, o falso profeta, o diabo, o inferno, e viverão eternamente no sofrimento. Que Deus te dê graça, que você esteja no grupo das ovelhas, aqueles que obedecem a mensagem do Evangelho, para que você tenha gozo e paz na eternidade. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.